Boa tarde a todos e bem-vindos a mais um encontro neste semestre com autores lusófonos. Hoje conosco está a poeta brasileira Angélica Freitas. Olá, Angélica. Olá. Que de momento não está no Brasil, toda aquela luz que vem da janela é do Berlim, mais incrível que se pareça, não é? Bem, eu só queria dizer uma coisa antes de começarmos, é que este é um projeto que realizamos com o apoio do nosso Ministério da Cultura. O projeto é Translab, que quer dizer Laboratório de Tradução, e este Translab, estas oficinas de tradução, foram iniciadas entre os membros da nossa Associação de Tradutores Literários. Claro, nós traduzimos os autores lusófonos, portanto, de português para croata, de momento. Talvez vamos a fazer vice-versa também. E, portanto, todos aqui são os nossos participantes e todos falam e entendem bem a língua portuguesa. Além disso, nós já traduzimos umas poesias do teu livro, Angélica, do teu livro Um Útero é do tamanho de um punho, e eu espero que elas depois também vão ter as perguntas sobre a tradução da tua poesia. E bem, agora eu peço a Dean que diga alguma coisa sobre ti, que te apresente. Faz favor. Eu estou a experienciar alguns problemas técnicos. Uhum. Mas nós estamos a ouvir-te. Tu estás a ouvir também? Sim, mas eu não estou a ver o meu ecrã. E estou agora... Ok. Mas a gente te ouve bem. Sim. Só que eu tenho de ler um poema. Queres ler um poema Quero primeiro? ler... Sim. Uhum. Entro na livraria do Bobo. Não tenho dinheiro. E tampouco tenho talento para o crime. Desfilam ante meus olhos tantos maravilhosos moribundos de tanto estar nas prateleiras. Rouba-nos, dizem elas. Não aguentamos mais ficar aqui na livraria do Bobo. Quem acreditaria? Não consigo. Esta versão dos fatos. Ajudem-me, maragatos, nesta hora aférrima de uma libertadora paupérrima de livros. Retumba meu coração, retumba, mas que a bateria de Salgueiro treme o corpo meu inteiro e as mãos já imbaídas. Então a rua, as mãos vazias e os livros gritam maricas. Desculpem, mas boa tarde, Angélica, outra vez, e que prazer tê-lo conosco. Desculpe por esses problemas de natureza técnica e, sobretudo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Antes de falarmos da sua poética, eu... anunciada bem por este poema espetacular que faz parte do seu livro
Rilke Sheikh. Ajude-nos com alguns dados biográficos a reconstruirmos o seu percurso intelectual. Nasceu em Pelotas, no Rio Grande do Sul, formou-se em jornalismo, depois mudou-se para São Paulo, trabalhou como repórter e, em 2006, saiu do Brasil. E, com esta saída, coincide a publicação dos seus primeiros poemas, se não me engano. Então, pode falar um pouco sobre a sua formação poética e cultural, sobre os livros que lia, a literatura que lhe interessava, e quais eram os livros que queria roubar da livraria do Bobo? Bom, antes de responder, queria agradecer o convite para conversar com vocês e dizer que eu acho sensacional que vocês estejam traduzindo poesia de língua portuguesa para o croata. Muito obrigada pela iniciativa. Um prazer estar aqui com vocês. Digo aqui, vocês entenderam, né? Essa coisa virtual, que por um lado é estranha, mas por outra é muito boa, porque a gente consegue conversar e estar em países diferentes. Então, bom, tendo dito isso, minha formação como leitora, basicamente os livros que havia na minha casa eram os livros do meu avô. Meu avô era português e ele gostava muito de literatura portuguesa. Então, cresci com esses livros, o que não quer dizer que eu os tenha lido. Eram mais livros de prosa. Os meus pais liam, mas liam pouco, e ainda assim, eu, desde muito cedo, descobri que eu gostava de ler. E com isso, minha família me dava livros, né? Eu devia ter... Bom, eu era muito jovem, há 7, 8 anos. E quando eu tinha 8, 9 anos, uma tia me deu uma enciclopédia, que era uma enciclopédia para crianças, e um dos livros dessa enciclopédia era só de poemas. E eu gostei muito desse livro. E a partir disso foi que eu comecei a escrever os meus próprios versos, né? Então, eu escrevo desde muito, muito jovem. Escrever poesia é uma prática que nunca me abandonou. E eu fui procurando ler poesia, né? Enquanto crescia, li os livros de poesia que havia na minha escola. Então, li o básico, né? Li Manuel Bandeira. Bandeira é um poeta de quem eu gosto muito até hoje. Li o Drummond, li a Cecília Meirelles e mais algumas outras coisas que fui encontrando nas estantes. E quando eu tinha 15 anos, eu li um livro que foi, assim, definitivo para mim, um livro que foi muito importante, que, não sei se vocês já leram alguma coisa dela, uma poeta chamada Ana Cristina César. Era uma poeta do Rio de Janeiro, que morreu muito jovem, com 30 e poucos anos, ela se suicidou. E ela publicou esse livro de poemas chamado A Teus Pés, alguns anos antes de se suicidar. Agora eu não me lembro se foi em 81 que ela publicou esse livro, mas enfim, eu fui ler esse livro quando eu tinha 15 anos, em 88, e era um livro muito diferente de tudo que eu tinha lido até então. Eu não conseguia entender muito bem o que estava acontecendo ali. Os poemas eram muito misteriosos para mim.
Quer dizer, não todos, mas tinha alguns que eram muito misteriosos, mas mesmo assim eu gostava muito deles. Eu não sabia explicar por quê. Só mais tarde que eu fui entender como ela compunha os poemas e o tipo de procedimento que ela fazia. Ela se apropriava de vários poetas, né? Então, muita coisa ali eram citações que eu só fui descobrir depois com o tempo, assim, então isso que ela estava dizendo é do T.S. Eliot, ou é da Gertrude Stein, ou é do, sei lá, de algum outro, de algum poeta brasileiro. E isso tornava os poemas enigmáticos para mim, mas depois foi meio que um trabalho de detetive. Então eu li Ana Cristina César, caiu feito uma bomba, e depois disso parece que eu fiquei procurando mais Ana Cristina César em outros poetas, e ela só tinha publicado esse livro, e depois teve um livro póstumo, né, de inéditos dela, e eu quero mais, onde é que tem mais? Comecei a ler poetas mulheres e senti uma falta, assim, de uma coisa, de uma poética que me sacudisse, né? Como a Ana Cristina César. Quando eu tinha 20 anos, eu descobri uma poeta chamada Leducha, que começou a escrever, acho, na mesma época que a Ana Cristina César, e era amiga também dos poetas marginais do Rio de Janeiro. Os poetas marginais eram um grupo de poetas dos anos 70 que faziam autopublicação, eles mimeografavam os seus próprios livros e vendiam. Não acho que a Ana Cristina César nem a Leducha sejam poetas marginais, mas elas andavam ali, né, com o pessoal da poesia marginal, Chacal. Enfim, então acho que eu fui. E a partir de ter lido Ana Cristina César, os meus próprios poemas começaram a ficar diferentes, mais estranhos, né? Eu particularmente gosto quando eu não chego a entender um poema meu ou de outras pessoas. Quando tem alguma coisa, quando eu detecto alguma coisa ali, mas não entendo de todo por que eu estou dizendo isso. Que mais? Então é isso, assim, a minha formação também passou muito pela poesia americana. Assim que eu tive internet em casa e eu descobri os mecanismos de busca, eu comecei a ler poesia na internet. Então, ler poemas mais de sites americanos, assim, tipo Poetry, né, da revista Poetry. Que mais? Aí eu tive uma fase que eu li a Sylvia Plath, né, também nessa busca de poetas mulheres, né, Elizabeth Bishop, quando eu fiquei sabendo que ela morou no Brasil e que ela foi casada com uma brasileira, casada, né, na época não se podia casar, mas na época duas mulheres não se podiam casar, mas enfim, então tive interesse também por ela, Marianne Moore, e li também alguns homens americanos, eu li os Beats, tinha uma época que eu achava muito bom ler o Jack Kerouac, o Allen Ginsberg, até chegou um momento em que eu me perguntava, mas cadê as mulheres, né? E teve uma fase da minha vida que eu gostava muito de viajar de carona, e então acho que tinha aí uma certa afinidade. Nos anos 90 eu viajei um pouco de carona pela América do Sul, assim, então, enfim, acho que as minhas escolhas de leitura têm muito a ver com a minha vida mesmo, assim, eu estou sempre em busca de algum brilho, assim, existencial, sabe? E é isso, e de inspiração para escrever também. Uhum. Bom, num ensaio, João Cabral de Melo Neto, acho que disse que
existe, pelo menos naquela época, quando escreveu o ensaio, existe um abismo entre poeta e leitor. O que eu queria perguntar, se existe público para poesia no Brasil. Depois de ter falado com vários poetas brasileiros, parece que a resposta é não, mas depois li que os seus livros, o primeiro e o segundo livro, esgotaram, a primeira edição e esgotaram completamente, e parece que este abismo não é tão grande. Pode falar um pouco sobre isto? Porquê e acha que o que foi que incentivou o público para mesmo comprar e escutar a edição toda dos livros? Não sei. Eu posso te dizer o que falam de mim. Eu já ouvi muita gente dizer assim que a minha poesia é uma porta de entrada. Ainda bem, né? Não é uma porta de saída, é uma porta de entrada para a poesia. Então, é uma poesia fácil de entender. Então, supostamente, pessoas que não leem poesia conseguem ler o que eu escrevo. Eu não sei se isso é um elogio ou se isso é um insulto. Não, porque a poesia parece ser uma coisa incompreensível. Então, a coisa de faculdades, de críticos, então parece que é possível escrever poesia que seja lida, quer dizer, pelos leitores. Pois então, parece que sim. Eu acho que existem muitas maneiras de se escrever poesia, tantas maneiras quanto existem poetas, né? E eu acho, às vezes não sei, é isso que eu te falei, posso dizer o que falam de mim, talvez, eu não sei se eu concordo, né? Mas bom, eu acho que o que eu faço está muito colado na fala. Então, é uma poesia que pode ser dita, né? Pode ser, enfim, como se eu estivesse conversando. Então, o tipo de operação que eu faço com a língua não é muito complexa, certo? Tanto quanto falar não é uma coisa muito complexa. Eu acho que sim. Para mim, algumas coisas são importantes dentro do que se pode dizer, né? De como a gente pode dizer, para mim, os sons, o ritmo, a cadência das palavras são muito importantes. Mais do que complicar a gramática, certo? Mas, tendo dito isso, também, como eu falei antes, eu gosto quando acontece uma coisa ali que gera um estranhamento. Mas, basicamente, o que eu faço, e eu não faço pensando, eu quero me comunicar com o leitor, como também já falaram, isso que eu faço assim, é uma poesia que se comunica com o leitor. Eu não sei, eu acho que quando eu sento para escrever um poema, para mim existem outras coisas em jogo que, além de uma comunicação, além de saber que esse poema vai ser lido depois. Então,
Agora, no Brasil, eu acho que tem muitos leitores e leitoras de poesia, assim. Tem muita gente escrevendo poesia no Brasil e essas pessoas são leitoras também. E também tem muitos leitores e leitoras que não escrevem. Agora, eu não acho que se vendam muitos livros de poesia. Geralmente as tiragens são pequenas, né? Se elas saem por editoras independentes, e agora tem várias editoras independentes no Brasil, e talvez elas estejam fazendo um trabalho mais importante do que as grandes editoras. Então, sei lá, uma editora independente vai fazer uma tiragem de 500 exemplares, podendo fazer mais, e algumas fazem menos ainda, né? Mas acho que isso aí é o normal em qualquer parte do mundo, né? As pequenas editoras. E uma editora maior, como a minha, costuma fazer 1.500 exemplares por vez. Isso, os meus livros, eles venderam bastante, o que me surpreende Bem, até hoje. Porque... a mim não me surpreende tanto, e depois de ter lido alguns poemas seus, dos todos os 3 livros, e não foi por acaso que lhe fiz essas perguntas, e agora vou dizer porquê. Agora, se me permitem, queria ler 2 poemas do seu primeiro livro, com um título tão engraçado, que é Rilke Shake. E outra vez peço desculpa porque o meu ecrã está piscando ainda, então quase não vejo ninguém, mas vou procurar os poemas e queria ler, e depois continuamos a conversa. Salta um Rilke Shake, com amor e ao amaltine, quando passo a noite insone, e não há nada que ilumine, eu peço um Rilke Shake. E como um toasted Blake, sunny side para cima, quando estou triste, sozinha enquanto o amor não cega, bebo um Rilke Shake e peço um toasted Blake. E roço um toasted Blake no epiderme da manteiga. Nada bate um Rilke Shake no quesito anti-heartache. Nada supera a batida de um Rilke com sorvete. Por mais que você se deite, se deleite e se divirta, tem noites que a lua é fraca. As estrelas somem um piche, e aí, quando não há cigarro, não há cerveja que preste, eu peço um Rilke Shake, engulo um toasted Blake e danço que nem derviche. Bom, e especialmente quero retomar a conversa. Depois de ler esta. Já não quero ler os cantos. Vamos nos livrar de Ezra Pound. Vamos imaginar Ezra Pound insano numa jaula em Pisa, enquanto os americanos comiam salsichas e peanut butter nas barracas. Dear Ezra, who knows what cadence is? Vamos nos livrar de Marianne Moore? Ok, então esses poemas, bem, eu adorei, e acho que, bem, depois eu fiz a primeira pergunta de propósito. Eu queria saber o que lia enquanto jovem, mas isto é uma subversão da tradição, não é? E agora eu quero saber se nos vamos livrar de Ezra Pound e da Marianne Moore, que tinha, como disse, tinha lido quando era jovem.
quais mais quem mais é que nos temos de livrar? Oswald de Andrade, Carlos Drummond, poetas concretistas? Bom, mas você sabe que é uma pergunta retórica mesmo, porque eu acho Sim. impossível de se livrar do Ezra Pound e da Marianne Moore. Foi só um momento em que isso, sei lá, uma certa rebeldia, assim, que eu era mais jovem naquela época e eu ficava pensando, mas a gente tem que ler o ABC da literatura mesmo, a gente tem que falar de Paideuma mesmo, a gente tem que falar de cânone, que saco isso. Mas também tem uma certa inquietação minha de ler os poetas americanos, né? Essa coisa de ficar lendo poesia americana. Enfim, eu venho do Brasil, eu venho da América do Sul, né? Estados Unidos é um país muito complicado para o resto do mundo, né? Pensando bem para o resto do mundo, mas para a gente, a interferência dos Estados Unidos no Brasil, na América do Sul, teve consequências catastróficas, né? A gente sente isso até hoje, né? Até que na nossa história é muito recente. Então, essa coisa de ficar lendo, por que a gente tem que olhar para a poesia de língua inglesa sempre, sabe? Acho que antigamente era para a França, eles olhavam para a França, né? O Oswald de Andrade, Mário de Andrade, o pessoal todo olhando para a França e a gente olhando para a literatura de língua inglesa e meio dando as costas até para a América do Sul, América Latina, enfim, então é uma pergunta também, um certo... Será que eles são o centro do mundo e da literatura, né? Quando é que a gente vai se livrar disso também? Mas a resposta é dificílimo, não sei. Sim, mas o que eu queria perguntar é se esses poetas, por maiores que sejam, podem responder às exigências do leitor de hoje. Então, essa sua atitude irreverente para com a tradição, só quer dizer que está buscando caminhos novos. Então, isto também pode ser uma razão porque os leitores não compram, não leem tanto poesia. É preciso buscar os próprios caminhos que você fez no Rilke Shake, não é? Eu acho que o trabalho é esse, né? Descobrir como fazer quando a gente não se interessa mais por isso. Eu acho que a saída é parar de escrever nesses novos caminhos. Acho que é uma pergunta que nunca acaba, né? É uma coisa que está sempre presente enquanto a gente escreve. Sim. Então, agora, você tem um livro ali, eu queria lhe pedir para ler mais alguns poemas do Rilke Shake. Sim. Eu vou ler o primeiro poema, um poema que não tem título. E é assim. Dentadura perfeita, ouve-me bem, não chegarás a lugar algum. São tomates e cebolas e ervilhas e cenouras que nos sustentam, dentadura perfeita. Ah, sim, Shakespeare é muito bom, mas e beterrabas, chicória e agrião? E arroz, couve e feijão? Dentinhos lindos, o boi que comes ontem pastava no campo e te queixaste que a carne estava dura demais. Dura demais é a vida, dentadura perfeita. Mas come tudo que puderes, e esquece este papo e me enfia os talheres. Leio mais um? Sim.
Deixa eu ver aqui. Esse também não tem título, e ele é assim. Ai, que bom seria ter um bigodinho. Além das lentes dos óculos ficar escondida por trás de uma taturana capilar. Um bigodinho para poder estar. Um bigodinho para sair à rua e ver o mundo, mas se esconder. Um bigodinho para poder ser. Um apêndice nasobucal, buconasal, tipo um chapéu. Ninguém te incomoda nos cafés. A beleza está nos olhos de quem não pode crer. E no fim do dia ainda ouvir obrigada, Senhor, ao entrar por último no elevador. Pode ler mais um. Ok. Esse tem título. O título desse é Sashimi. Sushi Man, por que mãos tão frias, Sushi Man, para retalhar melhor o peixe, Sushi Man, com facas afiadas, Sushi Man, no sentido da corrente, Sushi Man, ocupação tão masculina, Sushi Man, chora só Santori Whisky, Sushi Man. Sushi Man, quando deita a cama é um leito de arroz, e à noite é uma gata que engole até a cabeça. Sushi Man. Que bom. Bom. Obrigada. Difícil de traduzir. Talvez não tão fácil para traduzir, mas soa muito bem em português. Obrigada. Angélica, tu também és tradutora? Também traduzes? Sim. Isto era a minha próxima pergunta. Ok, então faz tu. Então, antes de passarmos para as perguntas concretas dos nossos participantes, eu queria lhe perguntar, então, você também é tradutora e também tem os seus poemas traduzidos para várias línguas e já deve ter colaborado com os tradutores. Então, quais são as suas experiências na tradução e se poderia dar-nos algum conselho sobre a tradução dos seus poemas? E o que de facto julga importante na tradução da poesia, e especialmente da própria? Ok. É aquela coisa, né? Eu acho que quando a gente vai traduzir, a gente tem que se perguntar o que é mais importante de manter, porque alguma coisa a gente vai ter que, infelizmente, abrir mão, né? Isso que eu acho mais difícil na tradução, é o que em algum momento a gente vai ter que dizer, bom, isso aqui eu vou ter que fazer uma escolha e vou perder alguma coisa. E no caso dos meus poemas, eu acho que um aspecto muito importante é o som, né? Eu acho que é importante manter o ritmo, né? Criar uma música para o poema. Mas isso é tão difícil de fazer, né? Porque a gente... Acho que o natural é a gente querer manter o sentido dos poemas. E eu acho que tudo bem, mas se a gente consegue manter o sentido e conseguir fazer os poemas cantarem um pouco, eu acho que é bom. Porque isso, eles são mesmo... eu gosto muito de ler os poemas em voz alta. Então, eles têm que funcionar na boca, eu acho. Eles têm que, né? Então, isso, assim, com a minha tradutora aqui da Alemanha,
a gente conversou muito, né? Ela traduziu os meus 2 primeiros livros e eu acho que ela, eu acho não, eu tenho certeza, ela traduziu alguns poemas de um jeito diferente e fez uma versão dela até, o que ficou muito interessante. Agora, eu não vou saber explicar direito. É de um útero do tamanho de um punho, e eu acho que o poema que dá título ao livro, ela tem 2 versões. Não sei, não sei. Ela fez 2 versões. Esse, ela publicou a tradução dos poemas que dá título ao livro, né? O útero do tamanho de um punho, né? Traduzindo o sentido, e depois ela fez um poema, transformou esse poema num poema em alemão, com elementos da cultura alemã, o que eu achei muito interessante. E uma outra coisa que eu achei interessante, que eu não sei se foi, ela fez isso. Eu tenho uma série de poemas chamada 3 poemas com auxílio do Google, né? E eu fiz com frases que eu achei na internet. Então, ela, em vez de traduzir as frases, ela fez a pesquisa. Então, é a pesquisa dela em alemão, a tradução desses poemas. E eu acho interessante esse tipo de... Tradução? Eu acho interessante, né? Claro que eu não sei, eu como tradutora, eu acho que eu não faria muita interferência no sentido do poema, mas eu tentaria ver como é o uso da linguagem da poeta que eu estou traduzindo, né? Por exemplo, eu traduzi uma poeta argentina chamada Susana Tenon, e ela tem um livro chamado Ova Completa, que é um livro muito engraçado. Mas eu traduzi porque eu sinto uma infinidade, desculpa, uma afinidade com também eu sinto uma infinidade de coisas, mas eu sinto uma afinidade com ela, assim, com o jeito como, a maneira como ela escreve. Então não foi exatamente difícil para mim conseguir traduzir o tom dos poemas e mesmo o ritmo, assim, acho que o que foi mais difícil foi algumas referências que ela fez em espanhol, ou de coisas da Argentina, que não tinha muito como traduzir para o português, sem perder completamente o sentido. Mas eu não estou com o livro aqui, então eu não vou conseguir dar exemplos. Mas é isso, acho que é sempre pensar o que é mais importante aqui de se traduzir. Eu não diria que o som é o mais importante no que eu faço, mas é uma parte bem importante. Bem, antes de passarmos às perguntas concretas dos nossos participantes, eu queria lhe pedir para fazer tipo uma introdução, porque esse livro parece escrito mesmo como um manual de como ser uma mulher. Então, até o título quase evoca a luta, aquele punho. Então, eu queria pedir-lhe para dizer algo sobre a condição da mulher no Brasil e, por exemplo, eu fiquei espantado quando li traduzindo um romance brasileiro que, por exemplo, o divórcio é legal só desde 1989. Então, pode dizer algo sobre a condição da mulher hoje no século XIX,
perdão, 21. 19 está ótimo. Estamos aí no 19. Não, está um pouco melhor. Está um pouco melhor, mas é difícil, né? Porque eu acho que no período de 2000 até 2013 deu para sentir no Brasil uma sensação de avanço, né, em todas as questões sociais, inclusive a das mulheres. Algumas menos, né? Algumas questões no Brasil sociais muito pouco se fez, mas das mulheres eu acho que sim, deu para perceber principalmente entre as mulheres, acho que teve uma certa tomada de consciência da nossa condição de mulheres brasileiras. E na vida prática, isso significou também estar mais atenta para questões como, por exemplo, a questão salarial, né, que os homens continuam ganhando mais que as mulheres no Brasil. A questão do aborto, que ainda não é legalizado no Brasil, e com esse governo que está aí agora, eu acho que a coisa está muito pior. Mas agora já me adiantei, só para dizer que a gente teve uns 13 anos aí de sentir um progresso, mas aí veio esse presidente aí que a gente tem agora e parece que a gente deu para trás, assim, com muita velocidade. Eu não moro no Brasil faz quase 2 anos e eu ter vindo para cá, para a Alemanha, teve um pouco a ver, ou totalmente a ver com essa mudança que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Eu acho que quando esse presidente ganhou, no dia das eleições, quando saiu o resultado, foi um dos piores dias da minha vida e eu pensei, bom, eu vou ter que ir embora do Brasil. Não vai dar para ficar aqui sendo quem eu sou. E eu, inclusive, tive alguns problemas com pessoas que admiram o presidente, né? Eu tive um problema em 2018, foi o meu segundo livro, ele fazia parte da lista de leitura para o exame de admissão numa universidade, e um político do estado de Santa Catarina disse que ia fazer uma moção de repúdio para retirar o livro da lista de leitura. E quando isso aconteceu nas redes sociais, fui alvo de muita agressividade e pensei que, de repente, o Brasil não era um lugar muito seguro mais para mim. Mas voltando à questão da condição da mulher no Brasil, acho que vai depender muito de quem responde essa questão, né? Eu sou uma mulher branca de classe média, e apesar de ser lésbica e de ser uma escritora, eu ainda acho que a minha vida é bem mais fácil do que a de outras mulheres não brancas e não de classe média no Brasil. Ok.
Bom, agora talvez esteja na hora de passarmos a perguntas concretas e o meu ecrã ainda está a piscar e agora vou pedir os participantes para tomarem a palavra. Quem quer fazer uma pergunta sobre o que traduziram? Não vejo mesmo nada. Nerea. Eu posso perguntar. Sim. Queria perguntar sobre o título, porque esse título e também, em geral, qual era o motivo para escrever esse livro de poemas. E percebi que está dividido em 7 partes e como pode explicar isso? Bom, por que eu quis escrever esse livro? Porque já fazia algum tempo que eu estava muito incomodada com ser mulher no Brasil. E eu achava que o Brasil era um país muito machista, continuo achando muito machista, e que o machismo também estava entre os meus amigos e conhecidos. E eu me perguntava por que as mulheres não respondiam a situações de machismo. Era muito comum você, por exemplo, estar no bar com amigos homens e eles fazerem alguma piadinha machista e você... E as mulheres riam, ha, 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 entendeu? Como assim? Você não vai responder? Então, assim, e eu sempre fui vista como feminista e, portanto, uma mulher chata, né? Uma pessoa, né? Se você é feminista, você é chata, para com isso, né? Você não sabe se divertir. E eu sei me divertir. Então, eu ia começar a escrever meu segundo livro e eu queria fazer um livro temático. Então, pensei, bom, eu vou escrever sobre mulheres. E como que a gente escreve sobre mulheres? Essa era a grande questão, né? Inclusive, conversei com algumas amigas sobre escrever sobre mulheres e elas me perguntaram, mas o que você quer escrever sobre maternidade? Maternidade não, eu não tenho filhos, né? Então, é sobre o feminino, o que é o feminino, afinal? Então, eu fui escrevendo a partir desse não saber também, meio que tentando investigar o que é ser mulher. E aí eu comecei a usar muito o Google para fazer pesquisas de textos sobre mulheres e, inclusive, sobre textos mais médicos, né, sobre mulheres. Aí eu caí num texto que falava sobre o útero e dizia assim, um útero do tamanho de um punho fechado. E eu achei essa imagem interessante, assim, punho fechado também é outra coisa, né? E daí, nesse meio tempo, uma amiga minha precisou fazer um aborto e eu acompanhei o processo do aborto dela e passamos por algumas situações muito desagradáveis, o que me deixou com vontade de escrever um poema sobre a experiência, e aí foi isso. Eu tinha essa ideia de um útero do tamanho de um punho e escrevi esse poema. E aí depois eu tive vontade de continuar escrevendo, né? Como eu falei, queria fazer um livro temático. E aí eu dividi ele nesses capítulos porque foi a maneira que eu encontrei para organizar os poemas. Eu escrevi séries de poemas, né? Foi uma forma de conseguir escrever esse livro. Esse livro eu fiz um projeto, eu ganhei uma bolsa e fiquei 1 ano e pouco escrevendo ele. Então, é isso. Eu organizei em sessões porque
fui escrevendo e achei, esses são grupos de poemas. Sim, eu achei interessante essa composição. E... Obrigada. Obrigada pelas perguntas. Bem, quem mais? Eu não vejo nada, então pode falar quem quiser. Tu não vês nada. Não, Também a gente não te vê, só vemos os teus então, olhinhos. o Tens meu que levantar ecrã, a cabeça um pouco. mas sim, mas o meu ecrã está completamente... Está bom, perfeito. O teu Sim, mas ecrã já não dá. Não, não mas dá. eu queria perguntar uma coisa. Nós fizemos, ou seja, os nossos participantes fizeram a tradução precisamente de umas poesias deste livro, do Útero, e também nestas traduções nós nos perguntamos o que significam uns aos outros versos. Eu não sei quem é que fez a tradução de poesia que se chama A Mulher é uma Construção. É Margarita. Margarita, então ela não está. Ela não está. Mas eu posso perguntar porque eu, como tradutora, claro, acho que é muito bom sempre falar com o autor, perguntar ao autor o que é que o autor pensou com isto e aquilo. E eu sempre falo com os meus, com os meus autores. Desculpa. Olha, que bonito, referência o rabo do teu gato. Portanto, eu sempre falo com os meus autores e às vezes pergunto as coisas banais, o que é que tu significas sob esta palavra, que todos sabemos o que significa, mas né, no próprio contexto literário, eu talvez às vezes sinto que é necessário perguntar isto. Portanto, nesta poesia, A Mulher é uma Construção, nós nos perguntamos o que significaria quando tu dizes, você é mulher, ok? E se de repente, perdão, não sei, não, ok, você é mulher, e se de repente acorda binária e azul e passa o dia ligando e desligando a luz. É muito Complicado, giro, né? é muito giro, mas o que queria dizer isto precisamente se você de repente acorda binária e azul? Tem algum sentido ou... Sim, binária é, no caso, entre homem e mulher, né? Você é mulher e acorda binária, ou seja, assim, você acorda mulher mesmo. E azul no sentido de triste em inglês mesmo, binária e triste. Então, assim, então binária queria dizer que se trata de uma mulher Cis, né? Seria hoje que a gente fala assim, uma mulher cis, não uma mulher que nasceu biologicamente mulher, né? portanto, que tem que tem um homem ao lado, ou que poderá ter um homem, não? Não, eu me referi mais assim à binariedade, suposta binariedade dos gêneros, né? Que seria que você tem mulher e homem só. Ok. Então, a mulher binária é mulher que é mulher e homem num corpo? Não, Não, ela é só mulher. Na é só verdade, mulher. é porque ela acredita no binarismo, assim, então eu sou mulher, eu sou mulher e é isso. E e azul, na verdade, a gente não diz em português, eu estou azul, Sim, 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 mas sim. causa esse estranhamento, porque imagina acordar azul, né? Acordar da cor azul, assim, mas eu escrevi Uhum. mais pensando em azul em inglês, em blue, né? Sim, De sim, sim, sim. triste. Então, aí gera esse estranhamento, assim, né? Você fica pensando, mas é azul mesmo da cor ou Uhum. é uma referência ao inglês? E no E caso depois, e depois passa o dia ligando e desligando a luz. Uhum. Isso tem a ver com binário também, como se fosse um código binário de 0 e 1, né? Ok. Então, ligando e desligando a luz, mas também pode ser alguma coisa de
de tédio, né? Você fica ligando e desligando a luz, assim, não tem mais o que fazer. Sim. É meio Ok. sem sentido. Ok, isto é muito interessante. Vamos passar a Margarita. E também havia outra coisa que nós falamos, acho que a Mulher de Malandro, que foi a Hannah, ou quem que traduziu, tu, Ivana, foste tu? Naquele último, quer dizer, tudo bem, mas só se nos podes explicar nos últimos versos, portanto, Mulher de Malandro, malandra é, eu até posso ler o poema, portanto, Mulher de Malandro, malandra é, vai dizer que não pode ser verdade, os dois, marido e mulher vivendo na malandragem, na maior malandragem permitida pelas engrenagens do sistema capitalista, não são zen, não são budistas, não têm trabalho à vista e se têm, fingem que não vêm, hoje não fazem nada, amanhã vão passear e nem sabem quem foi o Henry Miller. Portanto, estes dois últimos versos, eles amanhã vão passear. Quer dizer, elas amanhã não vão fazer nada, ou vão passear, é esse sentido? Sim. E nem sabem quem foi o Henry Miller. Então, por que Henry Miller? Porque o Henry Miller era eu estava lendo o Henry Miller na época, acho que eu estava lendo o Trópico de Capricórnio, e ele era um cara que não trabalhava, ele não tinha dinheiro, ele vivia pegando o dinheiro dos amigos, comendo na casa dos amigos, então eu pensei assim como uma coisa da malandragem mesmo. Agora, é importante dizer que malandro é uma figura, né? O malandro é um homem, acho que uma figura mais carioca, assim, do século passado, do início do século passado, que era o homem que botava um terno, né? E saía, não trabalhava, né? De repente a mulher dele trabalhava, ele pegava o dinheiro da mulher, a mulher trabalhava, não sei em qual lugar, assim, nos lugares em que as mulheres trabalhavam, sei lá, nos 20 no Brasil. E então a mulher do malandro é essa figura que sofre, né? Porque ele pega o dinheiro dela, ele tem outras mulheres, ele pega o dinheiro e ele gasta, ele vai jogar, né? Vai usar o dinheiro para jogar, para beber, e ele chega em casa e ele ainda bate nela. Então esse é o malandro, né? E aí então a ideia foi subverter, porque malandragem também é uma palavra muito brasileira. Difícil, vou tentar explicar. Uma pessoa que é malandra é uma pessoa que não quer trabalhar, né? Tem uma preguiça, assim. Mas também malandragem é você É uma coisa que não é boa, não é? Uma pessoa que faz malandragens. Malandragem faz asneiras, como diriam portugueses, não? Não, malandragem é assim. É que a gente tem uma coisa no Brasil que a gente fala que é o jeitinho brasileiro. Vocês já ouviram falar nessa expressão, o jeitinho brasileiro? Ok. O jeitinho brasileiro é quando você pode ser uma coisa boa ou pode ser uma coisa ruim, assim, mas você precisa fazer. Por exemplo, você precisa tirar a sua carteira de motorista. Isso não é um bom exemplo, porque isso é ilegal. Isso é ilegal. Mas você conhece alguém que trabalha no escritório que emite as carteiras de motorista, aí você faz alguma coisa, você dá um jeito de conseguir a sua carteira por modos ilícitos, mas é uma maneira de conseguir as coisas que talvez nem sempre seja legal. Então, é isso. E a malandragem vai por aí também, assim, você dá um jeito, eu consigo fazer as coisas. É meio difícil
de explicar, mas não sei se tem malandragem na Croácia, talvez tenha. Né? Bem, de qualquer forma, com certeza também os croatas fazem muitas malandragens, sem com ou sem palavra exata. Não, mas há sempre este tipo, não é, de comportamento que eu acho em todas as sociedades. Agora, não sei se há mais no Brasil ou menos na Croácia, não posso dizer, mas talvez no Brasil há mais jeitinhos deste tipo. Mais informal, assim, né? Eu conheço alguém que pode me ajudar, então eu dou um jeito, aí tem uma malandragem, assim. Mas no poema, eu penso na figura do malandro e na figura da mulher do malandro, que é uma mulher muito sofrida, né? O marido pega o dinheiro dela, o marido bate nela, ela sofre porque ele tem outra mulher, ele bebe, ele joga. E aí eu subverto isso assim, ela pode ser uma malandra também, mas é no sentido de eles não vão trabalhar, eles vão ficar só aproveitando a vida. Tá bem. Tanto quanto a sociedade capitalista permite, né? Porque se você não trabalha, como é que você vai fazer para sobreviver? Sim. Ok, mas é uma poesia interessante sobre malandragem ou malandros. Bem, eu não sei se há mais perguntas dos nossos participantes. Parece que não. O Diana agora desapareceu por completo. Posso eu perguntar uma coisa que eu encontrei na biografia tua, que também há uns críticos que ligam a tua poesia a poéticas medievais, como, por exemplo, Fatrazi, ou, portanto... temos o Diana através do telemóvel ou celular. Pelo celular. Sim. Continua, mas continua. Não, só queria perguntar isto, se, portanto, que ligam a tua poesia a poetas satíricos e de nonsense. Então, desculpem este meu espanholismo. Então, de onde provém tal inclinação para a sátira, não é? Que não sabes? Eu acho que tem a ver com a minha personalidade, não sei, um certo senso de humor que eu acho que tem a ver também com um instinto de sobrevivência, não sei. Acho que é por aí. Porque tu, há pouco, quando falamos da tua língua, a tua linguagem poética e o sucesso que tinham os teus livros de poesia, mencionaste que tu tens uma língua muito simples, que é uma certa simplicidade. A mim, certas poesias tuas fizeram-me lembrar outra poeta portuguesa, grande poeta, que é a Adília Lopes. Obrigada. Sim, porque ela também tem assim, quer dizer, ela fala sobre o cotidiano de uma maneira às vezes banal, parece uma fala muito banal, não é? E cotidiana e tal, mas há sempre verdades mais profundas nesta, digamos, banalidade da expressão. E eu acho que é a mesma coisa que eu reparei em algumas poesias existe também na tua poesia, e talvez daí também um sucesso, porque de um lado é uma poesia simples, uma linguagem simples, mas do outro lado não é simples naquele sentido que não traz uma mensagem mais profunda. Bem, era o meu comentário. Agora, eu gosto muito da Adília Lopes. Sim. Sim. Voltemos às perguntas dos nossos participantes. Hanna, talvez?
queres pedir uma autorização à Angélica? Podemos ler a tradução nos dias do... Pode, Sim, porque nós sim. Eu fizemos quero ver algumas como ficou. alterações. Fizemos algumas autorizações e precisamos pedir a sua autorização. Sim, eu traduzi o poema Pós. Sim, esse poema é muito... sim, tem rimas, tem esse som do poema que precisa, sim, transmitir. Sim, nós queríamos ler esse poema nos dias da língua portuguesa. Vais ler tu, Hannah? Ok. Sim, porque o meu computador, quer dizer, Sim, claro. basicamente, não presta. Ok, eu preciso de 2 minutos para encontrar. Está bem. Ok. E, no entanto, quem está... se alguém quiser fazer outra pergunta, ou faço eu, nós tivemos outras dúvidas. No poema Mulher Vai, acho que era essa, só nos perguntamos de que tipo de agência se tratava. A mulher Pois. vai, sim, a mulher vai para a agência, não sabemos qual. Agência, pois é, ela pode ser uma agência de publicidade, pode ser uma agência de banco, Uhum. não sei, é uma agência, é um escritório. O escritório, ok. Outra coisa era a caminhoneta, também acho que é do mesmo poema. Sim. Isso no sentido de ônibus? Desculpa, eu não escutei. A caminhoneta seria o ônibus, ou não? Não, eu acho que é como uma caminhoneta, eu imagino que seja como uma picape. Então, ok. é mesmo caminhoneta. A mesma caminhoneta, não é Uhum. ônibus. Uhum. Uhum. Ok. Essas eram as nossas dúvidas. Hannah, encontraste? Sim, ok. Sim. Primeiro em português e depois em croata? Sim. Okay. Sim. Por favor. Ok, ups. Ok. Pois. Os homens e as mulheres nascem, crescem, veem como os outros nascem, como desaparecem. Desse mistério brota um cemitério, enterram carcaças, depois esquecem. Os homens, as mulheres nascem, crescem, veem como os outros nascem, como desaparecem. Registram com o celular, fazem planilhas, depois esquecem. Torcem para que demore sua vez. Os homens, as mulheres, não sabem o que vem depois, então fazem uma pós. Os homens, as mulheres nascem, crescem, sabem que um dia nascem, no outro desaparecem, mas nem por isso se esquecem de apagar o gás e a luz. Ok. A ouvir agora o som em croata. Ok, vai lá. Poslije. Muškarci i žene nastaju, izrastaju, gledaju kako drugi nastaju, kako nestaju. Iz tajne života niče samo korota, ukopavaju leševe, zatim prestaju. Muškarci i žene nastaju, izrastaju, gledaju kako drugi nastaju, kako nestaju. Bilježe mobitelom, izrađuju tablice, zatim prestaju. Navijaju da njihovo vrijeme potraje, muškarci i žene ne znaju što dolazi poslije, pa idu na studije. Muškarci i žene nastaju, izrastaju, znaju da su jednog dana nastali, da će drugog nestati, ali čak ni tada ne prestaju štedjeti za režije. Soa muito bem em croata. Muito obrigada. Obrigada. Sim. Fizemos algumas pequenas alterações, mas acho que não mudou, o sentido não mudou de uma maneira significativa.
Sim, então o Dan ajudou. Sim. Por isso é que estamos aqui. Quem mais? Ninguém? Bom. Eu tenho... Alguém? Sim? Eu tenho uma pergunta que tem a ver com a experiência feminina e masculina. Quer dizer, na literatura e mais especificamente na tradução. Porque nos últimos 2 anos deram-me 2 ou 3 romances que retratam experiência feminina mesmo. E eu estava sempre com algum receio que ia estragar alguma coisa, se isto é possível. E é um pouco como a situação com a poetisa americana Amanda Gorman, em quando tiraram a tradução ao poeta, ao tradutor, porque não era negro e não era... era um homem. E eu queria perguntar se se perde alguma coisa se o tradutor for um homem. E digo porque eu realmente não sei o que é uma teta caída. Como... e eu mesmo queria ler esse poema, que é do seu terceiro livro. Mas eu acho que existem muitos homens que não sabem o que é uma teta caída. E muitas mulheres também não. Aqui está, um poema curtinho. Você não sabe o que é uma teta caída. Uma teta de mulher, uma teta, que desceu do pedestal, o conteúdo macio, a pele fina, o zigue-zague das estrias, não. Nunca tocou numa teta caída. Não sabe o calor das tetas de outono, não as viu por baixo, balançando, nunca pensou em dormir abraçado. Sim, é meio brincando, mas a pergunta é, acho, séria? Como? Eu estou perguntando, meio brincando, mas eu queria mesmo saber se perde alguma coisa se o tradutor for um homem. Eu acho que não. Eu acho que um homem pode tranquilamente traduzir os meus poemas. Sinceramente, não. Porque é isso. Quem é tradutor ou tradutora tem que saber fazer perguntas para entender o que está acontecendo. Eu acho que se você partir do princípio que você entende tudo, você não vai ser um bom tradutor ou uma boa tradutora. Acho que você sempre tem que desconfiar, né? Desconfiar do que... Normalmente são os homens que assumem que estão a entender tudo. Não é? Pode ser. Mas no caso da Amanda Gorman, eu entendo que tem mais uma complicação aí que no Brasil, por exemplo, sabe, a gente tem excelentes tradutoras negras. E seria estranho não chamar uma tradutora negra para traduzir a Amanda Gorman. Eu acho que é questão de dar espaço, né? De dar espaço para uma tradutora negra. Mas no caso da Holanda, por exemplo, né, que era uma tradutora super jovem que ia traduzir, não sei se vocês viram, acho que teve essa questão na Holanda, uma tradutora jovem e parece que muito boa, ia traduzir Amanda Gorman, aí disseram, mas ela é branca, e aí ela desistiu. Uhum. O que talvez, eu não sei, eu não conheço a Holanda, né, mas talvez
teria sido bom essa tradutora jovem e super talentosa traduzir a Amanda Gorman, mas também existem tradutoras negras na Holanda. Acho que é uma questão de se ter bom senso na escolha, né? Quem é a pessoa mais adequada mesmo para traduzir. Mas aí a gente cai também naquela história de um escritor homem não pode escrever sobre mulheres, não pode fazer uma personagem mulher. Eu acho assim, gente, mas também não precisa ser assim, né? Sim, exagerado. Bem, eu queria agora falar sobre o seu terceiro livro, Canções de Atormentar, e esse tem vários eixos temáticos, e um desses eixos é o Brasil contemporâneo. E agora eu queria ler 2 poemas desse livro. Abelhas. Se este país nos trata mal é porque não adianta, nunca se viu uma abelha aposentada. Mesmo a rainha é mutilada, levada para longe pelas operárias. Micro-ondas. Explicar o Brasil a um extraterrestre. Tua cara numa bandeira, conheceriam a líder e acabariam contigo. Parte suja da conquista. Mas agora já foi, de outra maneira, vista a aérea da Amazônia, 20 e tantas hidrelétricas, os teus ovos fritos no micro-ondas, e acabariam contigo, parte certa da conquista. E se vieram mesmo para conhecer as cataratas, ou para aprender com a gente o que são matas, pratas, democratas? As naves cobrem o céu completamente, todos os escritórios e todas as lojas de comidas rápidas decretam fim de expediente. Baratas e ratos fugiram antes. É Natal, Carnaval, Páscoa, Nossa Senhora de Aparecida e Juízo Final ao mesmo tempo. Amantes se comem pela última vez. Caixas eletrônicos vomitam a seco. O supermercado era um cemitério. Os shoppings, os engarralamentos. Explicar o casamento igualitário a uma iguana. Explicar alianças políticas a um gato. Explicar mudanças climáticas a uma tartaruga no aquário. Já está. Agora espera. Toma uma Activia, mora na filosofia. Imagina, num país tropical, péssimo. Não, rio mais trágico, piores que gafanhotos. Suas maravilhas hidrelétricas serão vistas em chamas de Sírios. O meu país era uma pamonha que uma alienígena esfomeado pôs no micro-ondas. Queima-se. É um epitáfio possível. Sentada no topo do mundo, que saudade de você. Ai, Carmen Miranda, que sabia assoviar. Ai, que sabia sambar. Ai, que sabia assoviar. Oi, que sabia sambar. Salte no globo comigo. Vamos rever a aquarela do Brasil. Vamos metê-la no museu. Vamos roubá-la do museu. Vamos dar-lhe sumiço e esperar pelo clamor popular. Não nos apoquentamos. Surfamos em Saquarema. Sacudimos em sambaquis. Sincronizamos os saporis, como as sucuris e os buritis. É bonito, é bonito. E tomando água do coco, é melhor. Tome a água do coco. Mário de Andrade comigo. Aqui é puro pampa, até o pescoço. Por que ficar parada? Por que viajar? Diga ao povo que fico, que sabia assoviar. Heróico, mas que saco. Barriga para dentro, peito para fora. Um livro em cada sovaco. Que saudades do Brasil? Não. Que saudades do Brasil? Não. Que saudades do Brasil? Não. Obrigada pela leitura, Leandro. Obrigada. Pronto, mas tem ali
tanta coisa. Então, a primeira pergunta é: tem saudades do Brasil? Sim. Sim. Mas eu tenho saudade do Brasil e não tenho saudade do Brasil. Esse é um problema, porque eu tenho saudade de um Brasil e de outro Brasil eu não tenho saudade. Sim, porque há muitas maneiras em que este país trata mal as pessoas, como escreveu. Pois são, enumero muita coisa aqui, de matas, Amazônia. Podes falar um pouco sobre isso? Sobre como o Brasil trata mal as pessoas. Bom, olha, eu estou morando em Berlim há quase 2 anos e eu não acredito, às vezes, em como a vida aqui é fácil. É muito mais fácil viver na Alemanha. As coisas no Brasil, elas são extremamente caras. Para início de conversa, comida no Brasil é muito caro, viver no Brasil é muito caro, aluguel é muito caro, tudo parece que é um experimento capitalista para ver com quão pouco dinheiro as pessoas conseguem viver. Então, isso. Aí você tem uma enorme exploração da força de trabalho também. E as políticas públicas são horríveis no Brasil, a educação é muito ruim, e cada vez... eu não sei se vocês sabem disso, talvez não. Em 2018, durante a presidência do Michel Temer, né, depois que tiraram a Dilma do poder, a Dilma Rousseff, entrou o Michel Temer, que era o vice-presidente, eles fizeram, não sei como se diz, um acordo para limitar os gastos em saúde e em educação em outras áreas. Então, assim, não importa se o Brasil tiver dinheiro, como de fato o Brasil tem dinheiro, vamos dizer, dos royalties do petróleo, tá? Mesmo que haja dinheiro, esse dinheiro não vai para a educação e não vai para a saúde. Ou seja, que não vai para melhorar a vida das pessoas. Desculpe, eu não sei, Angélica, tu trabalhas em Berlim, portanto, não sei por que tu mudaste para Berlim. Eu ganhei uma bolsa do DAD para vir para cá. E eu traduzo também, eu dou oficinas de escrita, né, de poesia. Mas depois disso, diga lá ao povo que eu fico. Adoraria poder dizer que eu fico no Brasil, mas na verdade, talvez eu volte para o Brasil no ano que vem, depois das eleições. Mas se o Bolsonaro ganhar, eu não queria ter falado o nome dele, mas se esse cara, se esse senhor se reeleger, eu não volto. Eu simplesmente não tenho condições para mim, assim. Mencionou muita coisa, e isto fez-me lembrar ao livro de Stefan Zweig, O Brasil, um País do Futuro. E lá, o que é que seria preciso mudar no Brasil para se tornar melhor? Seria suficiente só o Bolsonaro não ganhar? O Bolsonaro não ganhar já seria muito bom. Se a gente pudesse dar lugar a um projeto de país que não fosse esse de destruição total, porque o que a gente tem nesse momento é um projeto de aniquilação do país e de entrega dos bens para o capital estrangeiro.
É isso. Basta a gente citar o comportamento do presidente e dos demais políticos que o apoiam durante a pandemia, né, que foi bastante complicado no Brasil. Eu acho que o Brasil é um país que pode encontrar a solução para os seus próprios problemas. E, de fato, eu acho que tem gente que estuda isso, que está pensando como que se pode fazer isso a partir das características do país. Mas é isso, eu acho que alguma coisa de muito errado aconteceu depois dos governos mais à esquerda para a gente ter esse governo que a gente tem agora. Eu acho que isso é muito difícil de entender e que mudar o Brasil, mudar o rumo do Brasil passa por esse entendimento do que aconteceu de errado também. Eu acho que, enfim, não gostaria de entrar muito nesse assunto, porque eu acho que a gente não tem nem tempo, assim, mas tem algumas questões no Brasil que precisam ser entendidas para a gente conseguir resolver, sair do buraco onde a gente está agora. Bom, para mudarmos de assunto um pouco, pode dizer-nos o que é a Avenida Angélica? Pode falar um pouco sobre isto? A Avenida Angélica é mesmo uma avenida em São Paulo que tem Sim, esse mas nome. também é outra coisa. Também é um projeto musical. Sim, a Avenida Angélica é um disco de um cantor e compositor lá do Rio Grande do Sul, que se chama Vitor Ramil. Ele é da mesma cidade que eu. E a gente tem esse trabalho juntos já há quase 15 anos. Ele começou a musicar os poemas do meu primeiro livro, assim que ele leu pela primeira vez, que foi em 2008, ou seja, um ano depois da publicação. E desde então a gente manteve contato, mas basicamente a minha participação foi muito fácil, porque os poemas já estavam prontos e ele musicou, mas ele falava comigo para a gente conseguir modificar os poemas para eles caberem nas canções. Então, saiu mês passado. Não, esse mês. Esse mês, a gente ainda está em abril, né? Esse mês saiu Avenida Angélica, que é esse disco só de poemas meus musicados pelo Vitor. O que foi incrível. Eu iria compartilhar, mas o meu portátil morreu e agora não vamos. Mas a gente pode, vocês podem procurar no YouTube, vão encontrar. Eu ouvi, eu adorei. Que bom! Fico feliz. Agora queria perguntar se alguém tem mais alguma pergunta das pessoas presentes que não, no momento não estamos vendo ninguém. Ninguém? Bom, se não houver mais perguntas, eu ia lhe pedir para nos ler mesmo as canções de Atormentar, que também foi um performance, não foi? E sim, musicado. Sim, eu tenho uma... Desculpa. A música? Uhum. Algumas sim, algumas canções fui eu que escrevi.
mas algumas eu fiz em colaboração com a Juliana Perdigão, eu sou casada com ela é musicista e cantora, e a gente tem essa dupla, né, de performance. E as Canções de Atormentar, na verdade, são 4 performances curtas, né? Uma se chama Canções de Atormentar e é sobre sereias mesmo, e as outras são sobre crianças, sobre consumo, e uma se chama Coisas que Voam, que enfim, são sobre coisas que voam, coisas que podem voar. E no Brasil tem algumas coisas que voam que são muito interessantes. Por exemplo, o helicoca, que é um helicóptero que foi encontrado cheio de cocaína no Brasil. E ninguém sabia quem era o dono do helicóptero, né, o helicoca. Então, eu comecei escrevendo sobre o helicoca e fui indo. E a gente tem o Santos Dumont, né, que para nós foi quem inventou o avião. A gente diz que quem inventou o avião foi um brasileiro, o nome dele é Santos Dumont. Né? Ocorre que várias pessoas ao redor do globo, ao mesmo tempo, estavam tentando inventar um avião. Então, né? Mas se você perguntar para um brasileiro, eles vão dizer, não, foi um brasileiro que inventou o avião, foi Santos Dumont. E aí, então, tem um poema para Santos Dumont, enfim. E o Canções de Atormentar é o meu terceiro livro de poemas. E ele é uma reunião de coisas que eu fiz nos últimos 8 anos. Eu estou pensando aqui o que é que eu posso ler. A coisa de sereias, talvez? Pode ser. Eu leio, então, das sereias aqui. Só estou procurando. Então, eles são poemas que... alguns deles são cantados, né? Então, eu vou ler alguns aqui. Quem não pode ser marinheiro por força das circunstâncias, quem não pode viajar o mundo dentro de embarcações, deve imediatamente contemplar a ideia de virar sereia. Virar sereia, sem rabo de peixe, os 2 pés na areia, cantando minhas canções de atormentar, os ouvidos de quem só quer o butim dos marinheiros, barras de ouro, mármores, estátuas, moedas fora de circulação. 1000 vezes destruir tímpanos e vidraças, 1000 vezes afundar navios e suas cargas preciosas. E então são poemas assim cômicos, né? Mas e aí então eu toco guitarra, tem uma hora que tem uma hora que eu toco guitarra, a Juliana toca clarinete e Clarone toca guitarra também. E aí tem o que eu canto e toco guitarra, ele é assim, eu não vou cantar, vou só ler o poema. Se eu fosse uma sereia, eu teria mais o que fazer do que ficar cantando para eles, do que tentar seduzi-los. Nem assoviaria não ao ver caravelas passar. Em seu mar plano, seu mundo quadrado, no máximo um espirro, no máximo um bocejo. E lá vão eles atarefados, pilhando tudo, matando todos, a serviço do rei, do estômago, a serviço do senhor Pinto. Nem assoviaria não ao ver caravelas passar. Em seu mar plano, seu mundo quadrado, no máximo um espirro, no máximo um bocejo. É isso. São 3 poemas do Canções de Atormentar. Quem sabe a gente consegue fazer essas performances na Croácia um dia. Eu ia achar muito bom. Seria ótimo. Seria muito bom. E eu estou agora a pensar, como nós temos hábito de traduzir estes encontros para croata, quem vai traduzir todos os poemas que a Angélica leu e o Dejan também?
vai ser um bom trabalho. Eu já me ponho à disposição para eventuais esclarecimentos. Claro, sim. Então, muito obrigado, Angélica, por ter Eu- sido a nossa convidada. Adorei. Ficamos em E- contato. Diga. E Diga, eu espero que nos vemos em junho, Eu em Zagreb. também. Em Zagreb. Vocês estão em Zagreb agora? Sim, nós estamos todos em Zagreb. Ah, Vamos então perguntar ao Marco, não sei onde estará a tal. Normalmente, em frente da Buxa, fazem isto. Então Sim. nos vemos com certeza. sim, eu espero que sim. Eu ainda preciso confirmar com ele, porque eu tenho algumas coisas aqui em Berlim, mas eu acho que eu vou conseguir, sim, eu quero muito. Ótimo, para ver um pouco o ambiente de Zagreb. Sim, tenho muita vontade. Tá bem, obrigado. Então, a gente vê-se em Zagreb. Muito Então, obrigada. até Gostei junho. muito. Obrigada. Sim, Até junho. Obrigada, obrigada. adeus. Tchau, obrigada. Então, Tchau.